Por que a África é tão pobre? Locais de extrema pobreza, onde brancos e negros convivem lado a lado. Como poderá um continente que detém trilhões de dólares em minerais raros e outros recursos ser tão incrivelmente empobrecido? E para muitos, a resposta é simples. A África é pobre por causa do seu legado do colonialismo. A ideia geralmente é mais ou menos assim. As grandes potências da Europa invadiram, conquistaram e saquearam a África de seus recursos brutos, deixando o continente empobrecido até hoje. Agora, mais de 60 anos após o fim do domínio colonial, o continente ainda luta para superar décadas de exploração nas mãos de potências europeias. É uma ideia convincente e parece que todo mundo acredita nisso, mas o problema é que parece não estar contando toda a história. Bom, considere a história de uma outra ex-colônia que conquistou a sua independência na mesma época que a maioria das nações africanas. Essa é a Singapura, uma ex-colônia britânica. Esta ex-colônia, praticamente desprovida de recursos naturais, tornou-se uma das nações mais ricas do mundo. Hoje, a Singapura é realmente mais rica per capita do que o seu ex-coloniador. Portanto, se o colonialismo não conta toda a história, há algo mais que pode explicar por que a África, especificamente, é tão pobre. Um fator interessante é a geografia da África, como apontou o economista Thomas Schuller. A má geografia tem impedido o desenvolvimento do continente por séculos, continuando a fazê-lo até hoje. Por exemplo, enquanto o longo litoral da Europa e os abundantes portos naturais facilitam o comércio marítimo desde a antiguidade clássica, a África teve poucas dessas características. Na verdade, o continente tem menos costas do que a Europa, apesar de ser muito maior, e possui poucos portos de águas profundas. Com exceção do rio Nilo, nenhum dos principais rios africanos é facilmente navegável. O caminho para os oceanos desses problemas geográficos cria enormes desafios para o comércio na África. No entanto, a geografia parece não ser o problema da pobreza na África. Para isso, basta olhar para Botsuana, um país subsaariano sem litoral no meio do deserto de Kalahari. Apesar de não ter muitos recursos naturais como rios ou portos, Botsuana é uma das nações mais ricas da África, com uma economia forte e em crescimento. A história de Botsuana e Singapura mostra que os verdadeiros culpados por trás da persistência da pobreza na África devem ser outros fatores. Considere a Constituição da Tanzânia, em 1965, que discutiu o papel do governo em impedir a acumulação de riqueza, uma medida considerada inconsistente com a existência de uma sociedade sem classes. Esse sentimento marxista não era incomum nos governos pós-colônias da África subsaariana. A conclusão é que muitas ex-colônias não apenas superaram a subjugação anterior, mas prosperaram politicamente e economicamente. Todas elas parecem ter algo em comum. Ao invés de trocar o colonialismo por Marx, adotaram sistemas que incentivavam os direitos de propriedades privadas e, ao mesmo tempo, abraçaram governos estáveis com sistemas legais confiáveis, além de buscarem investimentos. A boa notícia é que há esperança para os países ainda lutando para se desenvolver, mas a história sugere que isso virá não apenas através da liberdade política, mas também da liberdade econômica. Eu sou Marlito e essa é a minha contribuição.